Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Governador, obrigada pela sua intervenção e o seu contributo que deu aqui ao nosso grupo de trabalho e aqui às questões que nós temos posto sobre a dívida. Eu vou tocar em vários aspectos que referiu aqui na sua intervenção, mas ia começar pela questão da dívida pública especificamente. Durante os últimos anos, a situação da dívida pública em Portugal beneficiou de de vários fatores. Os anos que houve de contenção orçamental e, em particular, o período entre 2011 e 2015, em que houve uma melhoria significativa no saldo estrutural. Beneficiou também, a sustentabilidade da dívida beneficiou também da recuperação cíclica, que se iniciou sobretudo, no final de 2013, princípio de 2014, e portanto neste momento já vamos em 4 anos de recuperação cíclica, em parte que resultaram também da recuperação no resto da Europa, nos principais parceiros comerciais de Portugal, mas também o efeito de algumas reformas estruturais que foram feitas e que tiveram sobretudo um impacto na capacidade de recuperação da economia portuguesa. E por fim, o financiamento ou o pagamento da dívida beneficiou também da ajuda por parte do BCE, que iniciou um programa de compras e contribuiu para baixar os custos desta dívida, para além da forma como nos parece que foi feita a gestão da dívida pública portuguesa, que foi crucial, que foi prudente e foi bastante relevante para, manter uma dinâmica relativamente positiva dentro de uma situação que era à partida bastante difícil. E com o atual governo é certo que, apesar de não haver uma grande melhoria no saldo estrutural, não há verdadeiramente o que o governo gosta muito de dizer, que virou a página da austeridade. Não é bem assim. O que aconteceu é que mudaram a forma como mantêm o controle no déficit. A carga fiscal, por exemplo, nunca esteve tão elevada como com este governo. Só que agora sente-se noutras áreas e é feito de uma forma que nós no PSD discordamos, que é os cortes no investimento público, as cativações, que em certos anos foram também recorde, e a nível dos impostos, uma utilização de impostos indiretos que, na nossa perspectiva, são piores para a desigualdade do que os impostos diretos. Mas, enfim, o que é certo é que o saldo estrutural não se deteriorou. Agora, apesar de tudo isto, o que é um facto é que o estoque da dívida não tem parado de aumentar. E o Sr. Governador referiu aqui a questão do estoque da dívida, que é importantíssima, em particular a questão do estoque da dívida pública, que continua extraordinariamente elevado. E, por isso, a questão que nós no PSD pomos é, para permitir manter uma sustentabilidade desta dívida, que em euros, em valor, continua muito elevada, é fundamental que o crescimento potencial da economia portuguesa seja significativo para conseguir acomodar estes valores. Agora, nas próprias previsões do Banco de Portugal, que saíram recentemente, que foram divulgadas recentemente, o Banco de Portugal não alterou as suas previsões, prevê 2,3% este ano, para 2019 tem 1,9% e 2020 1,7%. O que fizeram nas vossas previsões foi alterar a composição de crescimento e de uma forma que nos parece preocupante, porque nas novas previsões há menos investimento, menos exportações do que nas projeções anteriores e, para além do mais, há uma trajetória diferente. Para além da diferença em termos de décimas de crescimento, há uma diferença fundamental na tendência que vêem para o crescimento do PIB. O que é certo é que o Banco de Portugal vê ou prevê que haja uma desaceleração do PIB, enquanto que o Governo continua a prever crescimentos acima de 2%. E isto o que é que nos diz? Diz-nos que a visão do Banco de Portugal para o crescimento potencial da economia portuguesa é uma visão insatisfatória. É estarmos a voltar a um crescimento potencial que não serve às necessidades dos portugueses, em primeiro lugar, mas não serve também para manter uma perspectiva de sustentabilidade séria da dívida portuguesa, que em estoque, e como já referimos, é muito elevada. Isto não é uma visão exclusiva do Banco de Portugal. As outras instituições que acompanham o crescimento português referem também frequentemente esta questão. E estou a pensar, por exemplo, no representante da Comissão Europeia que esteve no grupo de trabalho da dívida no mês passado e que também referiu a importância do crescimento potencial e exortou o Governo a tomar medidas, a ser um Governo mais reformista, no fundo, para potenciar o crescimento da economia portuguesa.
Agora, para o PSD, isto é um dos principais motivos de preocupação, porque nós não vemos um ímpeto reformista do Governo. E, por sinal, até vemos o contrário. Tem havido reversões do que foi feito em algumas das medidas estruturais que foram feitas. Isso, para nós, é muito preocupante. Nós acreditamos que Portugal pode dar mais, que o crescimento potencial é fundamental e, da parte do Governo, vemos uma gestão corrente, sem visão para o futuro e, sobretudo, sem uma visão que ponha o crescimento da economia portuguesa em patamares que sejam, pelo menos, semelhantes aos países com os quais nós nos comparamos, porque, apesar do crescimento e da recuperação cíclica a que assistimos, por exemplo, nos últimos 2 anos, o facto é que Portugal continua a ter 20 países da União Europeia que têm um crescimento superior ao nosso. E isso é um motivo para nós de preocupação. E eu gostava, e pedindo a tolerância da Sra. Presidente, para depois, eventualmente, enfim, na segunda ronda, adaptar a minha intervenção. Sobre a dívida externa, referiu logo aqui inicialmente na sua intervenção inicial, nós estamos, o PSD também tem muita preocupação com o que está a acontecer. Nós sabemos que Portugal ganhou uma capacidade líquida de financiamento com o anterior programa de ajustamento, que foi um fator determinante até para aumentar a confiança dos mercados em Portugal e na dívida pública. Esse foi um dos principais fatores de sucesso do programa entre 2011 e 2015 e o principal resultado do ajustamento. Agora, o que nós estamos a assistir é a uma... apesar de continuar a ter uma capacidade líquida de financiamento, o facto é que, por parte das famílias, existe uma diminuição na capacidade de financiamento, que está também associada à redução da taxa de poupança. Isto é um fator que nos preocupa e gostávamos de saber qual é a opinião do Banco de Portugal sobre isto e, sobretudo, o que pode ser feito para medidas concretas para alterar esta situação. E para terminar, Sra. Presidente, só referir uma questão. Nós sabemos também que a ação do BCE foi determinante até para manter os custos da dívida em patamares, enfim, juntamente com os outros fatores, mas foi um fator muito importante para manter os custos da dívida enfim, razoavelmente geríveis. Acontece que soubemos recentemente que é um programa que está a terminar. Em princípio, a partir do final deste ano, o programa irá terminar. E, portanto, gostava de saber qual era a opinião do Banco de Portugal sobre os efeitos que isso terá sobre os custos de financiamento da nossa dívida. Muito obrigada. Obrigada.